Boa noite a todos. Eu me chamo Fernanda. Contaria um caso que aconteceu comigo e com meu marido. E não gostaria de falar de qual cidade sou, pois tenho vergonha de ser taxada como mentirosa, ou coisas do tipo, pois isso a minha família já faz sempre que se reúnem, já que ninguém além do meu marido acredita em mim, e por isso gostaria do sigilo. Bom, meu esposo é professor de ensino médio, e hoje, graças a Deus, ele é concursado do estado, mas antes ele tinha que fazer bicos e muitas vezes depender de contratos, que até ajudavam nas despesas de casa, mas era muito ruim para a gente, pois quase toda vez tínhamos que estar se mudando e nunca possuíamos um lugar próprio para poder chamar de nosso, mas íamos seguindo a vida do jeito que dava. E foi desse jeito, sem moradia fixa, até o ano de 2016, ano em que meu esposo finalmente passou no concurso. E só aí que conseguimos se estabilizar. Pois bem, no ano de 2010, meu esposo foi contratado pela prefeitura de uma cidade que ficava vizinha nossa. Um contrato que durou 2 anos. E como eu estava grávida na época, preferi não me mudar no começo e ficar aqui mesmo em nossa cidade, pois não queria ficar longe da minha mãe, pois era ela quem me dava dicas sobre como cuidar do meu filho. Porém, não dava para o meu esposo estar todo dia vindo para nossa cidade, pois ele estava gastando bastante com gasolina, além do tempo que era pouco. E por isso, achamos melhor alugar uma casa onde ele trabalhava, pois por ser interior, era mais barato e não teria que gastar tanto na gasolina. E foi por isso que fomos morar por lá por um tempo. Nossa chegada foi calma e sem nenhuma dificuldade. O bairro em que meu esposo achou uma casa era muito bom e muito pacato, e com poucas casas, sendo que ele escolheu uma que ficava no fim da rua, onde tinha somente uns 8 vizinhos próximos, e de resto era todo mato, e sem nenhum vivente por perto. Ele escolheu lá porque achou que seria melhor para o bebê e para mim, e realmente foi muito bom. O único problema foi aquela fera que começou a nos visitar. Como já disse, nossa chegada foi bem calma e não tivemos nenhum problema. Tive meu filho, conhecemos vizinhos e vivemos na calmaria por cerca de um ano, até que numa noite tudo começou. Essa casa em que morávamos tinha uma cerca de madeira, que estava lá quando a gente chegou, e por um tempo serviu para proteger a gente de possíveis ladrões ou curiosos, pois ela tinha em torno de uns 2 metros de altura e cercava a casa inteira. Era muito bom. Porém, foi dela que tiramos o primeiro indício de que alguém queria entrar em nossa casa. Bom, numa manhã assim que eu e meu marido nos acordamos, percebemos que uma parte da cerca estava quebrada. E não era uma parte pequena, era uma parte muito grande. Dava até para um boi passar por ela. Era muito grande. Claro que ficamos assustados com o tamanho do estrago e tentando entender o que teria feito aquela quebradeira toda. E primeiro fomos ver se tinha pegada de vaca ou de algum animal grande pelo chão, pois só podia ter sido isso. Mas não achamos nada. O chão estava limpo e sem nenhuma marca de pegada ou coisa parecida. E como ainda era de manhã, meu esposo ficou de ver aquilo quando chegasse do trabalho. Ele então se arrumou e saiu para trabalhar. Mas eu não fiquei quieta e saí na vizinhança perguntando a um e outro se tinha vacas pela região. E também fui contando o que tinha acontecido na minha casa e fiquei espantada com as respostas, pois todos me disseram que não tinha vacas soltas por ali, nem burro e muito menos cavalos. Mas tinha algo muito pior, que segundo 3 moradores que me contaram, já fazia um tempo que não aparecia na cidade, e o bicho que eles tanto falavam era um lobisomem. Me arrepiei todo ouvindo aquelas histórias, uma mais assustadora que a outra, e fiquei temendo pela gente, que morava no fim da rua, sem quase ninguém por perto. Depois de ouvir vários casos daquele bicho, eu fui para casa morrendo de medo, e esperei meu esposo chegar, para contar a ele do que me falaram. E de tardezinha, contei a ele dos relatos,
e as aparições do lobisomem, mas meu esposo não acreditou naquilo e disse que era tudo bobagem e que eu não ficasse escutando os outros, pois podia ser mentira. Mas mesmo assim, ele falando, resolvi ignorar e comecei a não dormir cedo por medo daquilo invadir a nossa casa. Na noite seguinte, logo depois que tudo aconteceu, fiquei acordada até tarde, mas não vi ou ouvi nada, e nem no restante da semana. E fui esquecendo um pouco daquelas histórias, e já estava achando que era paranoia da minha cabeça, e que não existia lobisomem, e o que tinha quebrado a minha cerca teria sido alguma vaca. Mas tudo mudou naquela noite, em que meu marido me acordou. E foi mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois que nossa cerca amanheceu quebrada. Outra coisa estranha tinha acontecido, só que dessa vez nós vimos um lobisomem em nosso quintal. Numa madrugada, meu esposo me acordou no meio da noite, com todas as luzes da casa apagadas. Até o abajur do bebê estava desligado. Ele me pediu para fazer silêncio e ir com ele até a cozinha. Então, silenciosamente, me levantei da cama e fui caminhando lentamente atrás dele, que segurava a minha mão. E logo percebi que algo estranho estava acontecendo, pois os cachorros da vizinhança estavam latindo bastante, tanto ao ponto de incomodar. Bom, na hora lembrei dos relatos que ouvi dos moradores, e logo fiquei com medo, e ansiosa para ver o que meu marido iria me mostrar. Foi então que ele, sussurrando, me pediu para ajoelhar em frente à janela e olhar pela brecha da porta. Fiz o que ele me disse e me ajoelhei. Depois olhei, mas no início não vi nada, somente o brilho daquela noite e uma parte do quintal que era iluminada pela luz amarelada do poste. Foi quando, observando bem, que vi uma cabeça grande se formando do lado que tinha luz, e de uma vez uma coisa feia e toda peluda apareceu da escuridão. Na hora que vi aquilo, tomei um susto e tirei meu olho da brecha da janela na mesma hora. A minha vontade foi de gritar, mas meu marido tapou a minha boca com a sua mão. Após alguns instantes, ele me chamou para voltarmos para o quarto, mas não desarmados. Ele estava com a faca na mão e eu com um pedaço de madeira. E nenhum de nós dormiu depois que vimos aquilo. Ficamos só ouvindo a balbúrdia dos cachorros lá fora e os passos pesados que aquele bicho fazia, indo parar apenas lá pelas 4 da manhã, que foi quando ele enfim foi embora, levando aquela cachorrada consigo. Depois de tudo, meu esposo dormiu, mas eu não peguei no sono e fiquei acordado aquele dia inteiro. E naquela manhã, eu e meu esposo fomos atrás de uma casa e achamos uma numa parte mais central e com mais casa por perto, claro. E nem esperamos a mudança. Apenas saímos da casa e fomos morar no lugar novo. Só dias depois que pegamos nossos pertences. Bem, ficamos morando naquela cidade por mais alguns meses e depois saímos de lá para nunca mais voltar. O meu esposo, que era cético, logo acreditou quando viu aquele bicho. Eu cheguei a contar para minha família sobre esse ocorrido e alguns me chamaram de mentirosa e que eu tinha visto alguma outra coisa e não um lobisomem, sendo que até hoje eu sou um motivo de brincadeiras da parte deles e por conta disso não quis me identificar nem falar de onde sou. Mas eu sei que lobisomem existe e eles são diferentes de tudo o que imaginamos. Boa noite.